Indicado de Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo, o ministro Flávio Dino entregou cartas para alguns senadores. A gente volta a Brasília agora com o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite para você. A oposição recebeu algum comunicado? Como é que essa carta vem sendo analisada pelos corredores do Congresso, mesmo nessa sexta-feira mais vazia por aí, não é, Bruno? Essa carta não chegou até a oposição, viu, Tiago? A você uma ótima noite. A quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender, então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado para a Suprema Corte, encerrou a semana de articulações aqui no Senado Federal, enviando esta carta. Esta carta que se tornou a música que vários senadores estavam querendo ouvir. Justamente o ministro Dino voltando a falar sobre uma isenção lá na Suprema Corte, sobre o seu comportamento na condição de ministro do STF, se for aprovado no Senado Federal, e relembrando o seu histórico no Executivo, histórico como juiz, histórico aqui na Câmara dos Deputados também. Acontece que esta carta que foi enviada não chegou até a oposição. Cheguei a conversar com alguns nomes da oposição hoje, e o que me responderam é que só envia uma carta quem está à distância, e a oposição está sentindo esta distância, um distanciamento entre o ministro Flávio Dino e a oposição. Diversos nomes já revelaram que o voto é não, e que ainda assim, se receberem um convite, uma solicitação de audiência, de uma reunião, eles vão aceitar e vão antecipar este voto para o ministro Flávio Dino, que é não. Entre alguns nomes da oposição, existe ali um sentimento que será muito difícil reverter esses votos, ou seja, será difícil evitar a indicação do Flávio Dino, mas ainda assim existe uma movimentação nas redes sociais e que vai chegar até as ruas durante o final de semana, numa tentativa de aumentar o número de votos. Resumindo, é até o final não jogar a toalha de vez, é acreditar que existem algumas chances de conseguir evitar que o nome seja chancelado aqui no Senado Federal. Hoje, um pouco mais cedo, cheguei a conversar com o relator, o senador Everton Rocha. Ele me disse que encerra a semana, está tudo no que foi planejado, está tudo dentro do que foi planejado e já tem mais do que 50 votos. E a oposição continua acreditando que será importante o voto secreto. Sendo assim, é capaz de até aumentar o número de senadores. Mas diversos nomes já revelaram que não estão a fim de uma indisposição com ministros do STF. Só para a gente finalizar rapidamente, o outro indicado, a PGR, também conversou com os senadores da oposição e se comprometeu que, se for aceito nesta sabatina, ele vai se colocar à disposição de uma audiência e rever essa lista de homens e mulheres que ainda não foram liberados após os atos do 8 de janeiro. No final de semana, outras reuniões vão acontecer e na semana que vem vai recomeçar essa agenda do ministro Flávio Dino aqui no Senado Federal. Viu, Tiago? Ora, Bruno, é bom lembrar que a sabatina está marcada para o dia 13, mas o relator continua otimista. Justamente, eu cheguei a conversar com ele me disse que, se for um dia longo, um dia cheio, a gente relembra que hoje, inclusive, está completando 2 anos, lá em 2021, na mesma data, há 2 anos, André Mendonça era aprovado numa sabatina aqui no Senado Federal. Havia ali uma incerteza se o nome seria aprovado ou não, uma gangorra de emoções, e foi um dia cheio, cerca de 8 horas, e não será diferente na mesma sabatina com o ministro Flávio Dino. Então, diante de um segundo indicado, acredita-se que será necessário um segundo dia, ou seja, no outro dia, sim, realizar mais uma sabatina e aí levar em plenário. Isso tudo vai depender da forma que a oposição vai se comportar diante de várias vezes que o ministro Flávio Dino esteve, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, muito tumulto em audiências. Ele chegou a abandonar algumas reuniões, né? Gerou uma confusão, um conflito ali. A expectativa é que isso não se repita e que todo o questionamento seja direcionado de forma jurídica, assuntos jurídicos, relatorias que o ministro vai receber,
que era da ministra Rosa Weber. Mas é claro que a oposição também já falou que vai voltar no assunto sobre os atos do 8 de janeiro e justamente sobre as imagens do Ministério da Justiça. E aí, é claro que isso vai se estender durante o dia todo. Vamos ver quantas horas vai durar esta sabatina do indicado ministro Flávio Dino como substituto da ministra Rosa Weber, que se aposentou aos 75 anos de idade em 2 de outubro. Tiago. É isso, as articulações vão continuar, claro, na semana que vem. Até já, Bruno Pinheiro. Dora Kramer, gostaria de fazer uma pergunta em relação a essa tática do ministro da Justiça. Quando você recebeu uma carta ou enviou uma carta pela última vez? Você sabia que aqui na Jovem Pan a gente ainda recebe cartas de alguns ouvintes espectadores, mas e essa tática, hein, Dora? É mesmo, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu enviei uma carta ou mandei um telegrama, saiu do meu vocabulário. Olha só, esse escrito, eu acho uma coisa meio esquisita. Quando você, um juiz, que ele já é juiz, tá? Mas alguém indicado para ser um dos guardiões da Constituição, precisa botar por escrito que é imparcial. Tem uma coisa esquisita, tá certo? O que é que está esquisito? É porque ele está cercado de desconfiança, não é? Você sabe que me lembrou essa carta, a Carta aos Brasileiros, escrita pelo PT durante a campanha de 2002, por quê? Porque havia muita desconfiança com relação ao que o PT faria na economia. E aí ele sentiu necessidade de dizer, olha, não, vou manter a responsabilidade, enfim, não vou fazer nenhuma maluquice. E a partir daí, a campanha do Lula, que foi eleito presidente, ganhou tração. Me lembrou isso e continuo achando muito esquisito você precisar, por escrito, asseverar, olha, eu vou ser imparcial e técnico. Ora, isso está implícito na função do juiz, do magistrado, tá certo? Estranho é se ele fosse ao contrário disso que ele está escrevendo nessa carta. Agora, Vilela, o estranho é que nem todo mundo recebeu, a oposição não recebeu e é talvez para quem ele deveria endereçar esse documento, não é? Exatamente, Tiago, eu me fiz essa pergunta. Falei, olha, por que eu vou mandar uma carta para os meus amigos se eu deveria talvez mandar essa carta me apresentando os meus reais interesses para os adversários ou para aqueles que não me conhecem. Então, isso me chamou a atenção. Agora, eu vejo que se assemelha muito à Carta aos Brasileiros, eu fiquei com essa mesma posição, alguém deve ter soprado isso no ouvido dele. Agora, eu vejo que, de fato, o cenário é de incerteza. De fato, nós estamos diante de um elemento relativamente inovador, porque embora nós já tenhamos tido os outros diversos ministros da Justiça, figuras até um pouco políticas ocupando essa função, mas o fato é que Dino, ele tem uma feição muito política, ele está muito na linha de frente da política. Então, eu vejo que é natural que, de alguma forma, ele procure colocar no papel, procure convencer, primeiramente, os seus pares, os 41 senadores que ele precisa que apoiem o seu nome e depois também, naturalmente, ele vai ter que ter esse cuidado de mostrar para a sociedade que, de fato, ele virou a chave e que agora ele é juiz.